Hoje eu vou te explicar qual é a primeira coisa que deve ser feita no atendimento de uma leitura kármica. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Universo da Astrologia Kármica. Aqui você encontra informações importantes para você se tornar uma astróloga kármica, podendo faturar até R$ 450 por atendimento. Eu sou Sandra Salles, astróloga kármica. Antes de mais nada, eu queria pedir a quem estiver assistindo esse vídeo para compartilhar esse conhecimento com as pessoas, com amigos, que você saiba que gosta do assunto, que gosta de astrologia, que gosta de ajudar outras pessoas, né? Ou que estão buscando uma nova profissão ou uma nova fonte de renda. Então, esse conteúdo é para essas pessoas. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que faz toda a diferença na hora do atendimento ao seu cliente e que muitas astrólogas não fazem. Tá? E mesmo que você seja estudante de astrologia, você já pode ficar ligada nesse quesito, porque isso vai ser muito importante para a sua carreira de astróloga, para os seus atendimentos. Não é nada muito complicado, na verdade, é bastante simples. Mas por que é importante fazer isso? Primeiro, porque o atendimento flui melhor. O atendimento que eu estou falando é o tete-a-tete, a consulta, não é? Porque quando você vai fazer a leitura de um mapa, você tem a parte da interpretação do mapa, que você faz, né? A astróloga faz sozinha lá, está estudando o mapa, entendendo a história daquela pessoa, e aí tem a parte do atendimento, ou seja, quando você vai transmitir, né? Fazer a leitura do mapa para a pessoa e transmitir tudo aquilo que você encontrou no mapa e mostrar para ela, né? Quais são as questões, quais são os problemas, aquilo que precisa ser resolvido, que precisa ser aprendido, as questões kármicas, né? Enfim, todo aquele enredo que a gente já sabe que faz parte de uma leitura kármica. Lições a serem aprendidas, características de personalidade a serem melhoradas, e daí que tudo isso precisa ser dito, né? Então, quando você faz isso que eu vou falar, o que é dar esse primeiro passo, né? Além desse atendimento fluir melhor, o cliente se sente respeitado por você. Por que respeitado? Porque nós vamos falar de assuntos pessoais, obviamente, né? É o mapa da pessoa. Então, você também não corre o risco do cliente achar que você está sendo invasivo demais ou que você está sendo indelicada, mas você acaba então se sentindo mais confiante naquilo que vai falar. E sobre o que eu estou falando, gente? Então, essa coisa que é muito importante, que é a primeira coisa que você deve fazer quando for fazer a leitura para a pessoa, depois de já ter analisado o mapa, é alinhar as expectativas com o cliente. O que significa alinhar as expectativas, né? Isso é uma coisa que eu não fiz durante muito tempo e que algumas vezes, depois que terminava a consulta, eu ficava reavaliando, porque muitas vezes eu não dizia tudo o que eu tinha visto no mapa da pessoa, para não deixar a pessoa de saia justa ou para não deixar a pessoa muito constrangida com a situação, tá? Então, o que significa esse alinhamento de expectativas, tá? Antes de começar uma leitura para a pessoa, quando você vai começar a leitura, você precisa pedir a autorização da pessoa ou comunicar a ela que você tem coisas muito importantes para fazer, que são coisas, às vezes, delicadas, né? Que você tem informações delicadas para passar, e se ela autoriza que você fale tudo que você viu no mapa. Por que isso é importante? Algumas pessoas até já sabem do que trata a astrologia kármica, sabe que é um assunto profundo, sabe que você vai mergulhar em algumas questões bem pessoais, né, do dono do mapa, mas a grande maioria das pessoas não tem essa noção. A grande maioria das pessoas não sabe o nível profundo de informações que a gente consegue obter fazendo a análise do mapa da pessoa. E quando eu estou falando de uma visão, né, de uma leitura kármica, a gente está falando não só de questões de personalidade, sim, a gente fala muito da personalidade da pessoa,
mas a gente fala de experiências, porque a nossa vida é feita de experiências. Não somos um ser único no universo. A gente não vive aqui, ninguém vive aqui numa ilha, né? A grande maioria, se você está me assistindo, você não está numa ilha. Você está em algum lugar, cercado de pessoas, e a gente convive com pessoas, e nós, além de nos relacionar com pessoas, nós temos situações da vida, diversas situações que estão lá, relacionadas com as 12 casas astrológicas que representam as 12 áreas de atuação. Então, são situações da vida, são experiências. E essas experiências, elas remetem à vida da pessoa. E a vida, essa vida e as vidas anteriores, as vidas passadas. Porque é isso que a gente analisa na astrologia kármica. Quando a gente analisa um mapa, não é, pela visão kármica, nós estamos olhando que experiências que essa pessoa está vivendo hoje em consequência das experiências que ela viveu em vidas passadas. Então, nós muitas vezes repetimos de certos tipos de experiências para aprender aquelas lições que eu sempre falo que a gente precisa aprender. A gente veio com lições para aprender, e que lição é essa, né? Como é que eu aprendo lições? Passando por determinadas experiências. E essas experiências refletem experiências também de vidas passadas, sabe? E muitas experiências são traumáticas. Muitas experiências, muitas situações de vida são delicadas. E aí que quando a gente analisa, né, toda astróloga kármica pega o mapa de uma pessoa, ela está vendo ali, na análise do mapa, a gente já de cara vê quais são as áreas da vida da pessoa que são mais complexas, que são mais complicadas. E no desenrolar, né, da interpretação, a gente vai extraindo cada vez mais informações, tanto sobre as experiências de vida da pessoa, o que ela está passando agora, o que ela já passou em outras vidas, quanto o resultado disso na psique da pessoa, como ela se comporta diante dessas situações, como ela deveria se comportar diante dessas situações, como é que ela faz para transmutar, né, as dificuldades, para superar as dificuldades. E nada disso é uma coisinha muito leve, não é? A astrologia kármica não é um assunto leve, né, desses de bate-papo de esquina, né, que a gente senta no barzinho para falar: nossa, você sabe o que tem no meu mapa astral? Ele tem um trauma naquela casa, naquele assunto. Ninguém discute isso, ninguém vai falar disso num bate-papo com os amigos no barzinho, né? Você vai falar das coisas mais leves da vida, mais divertidas e tudo mais. Então, a astrologia kármica é um assunto denso. Só que muita gente, quando vem para fazer uma leitura de um mapa, eu quero. Você faz. Às vezes ela pede assim porque está passando por uma situação complexa, tá? Uma situação que ela precisa resolver, mas muitas vezes a pessoa, mesmo assim, não sabe que na leitura do mapa nós vamos desenterrar a história de outras vidas, ou às vezes mesmo dessa vida, da infância, situações que aconteceram em vidas passadas e que se repetem nessa vida e que são super delicadas para a pessoa. Então, o cliente muitas vezes não sabe que a astróloga vai chegar nesse nível de profundidade. Ele não sabe que vai ter a sua vida revirada do avesso. Então, por isso que é importante você alinhar, né, você astróloga, alinhar isso com o cliente antes de começar a leitura, perguntando: você me dá autorização para eu falar tudo o que eu estou lendo no seu mapa, tudo aquilo que eu absorvi do seu mapa, tudo que eu encontrei aqui das suas histórias? Quando você faz essa pergunta, a pessoa já vai ficar assim: opa, o que será que ela viu no meu mapa? Então, às vezes, por curiosidade, ela vai dizer assim: não, beleza, pode falar tudo. Pode falar tudo, tá? Mesmo assim, ela não vai estar preparada para o que você vai dizer, muitas vezes, tá? Sim, antes que vocês falem, tem mapas, sim, que são mais leves, que as histórias não são tão complexas, não são tão complicadas, mas por menos complicado que você
que já tem experiência de outros mapas bem densos, bem complexos, bem complicados, você acha que aquilo é uma situação leve? Para a pessoa não é, para o dono do mapa nunca é. Uma vez um médico disse para mim assim, olha, qualquer dor é dor, dor é dor. Não importa se é uma unha encravada, se é um cálculo renal. Todo mundo sabe que cálculo renal é uma dor insuportável. Mas quem está com uma unha encravada também sente aquilo doer muito, não é? Então, uma dor de coração partido dói muito. Para quem está passando por aquilo, dói muito, claro que dói. A dor da perda de uma pessoa dói muito. Aí você vai dizer que perdeu alguém importante na vida, né? Perdeu, que eu digo assim, a pessoa faleceu. A dor é maior do que uma separação? Não. Para quem está sofrendo, é dor. Então, não importa. Não importa se é uma enxaqueca ou se é uma infecção, entendeu? A dor incomoda quem sente a dor e ela normalmente vai levar a pessoa, às vezes, a situações extremas. Então, para a pessoa, né, astróloga, está olhando, esse mapa é mais simples, não é tão complexo assim. Mas para o dono do mapa, a situação é complexa, a situação é delicada, aquilo dói, aquilo incomoda, ele quer mudar aquela situação, né? Então, ele vem para a leitura do mapa e quando você faz a pergunta, né, se ela autoriza você dizer tudo o que você viu no mapa, você vai aguçar a curiosidade da pessoa, sim. Mas se ela der a autorização, não, pode falar tudo, mesmo que ela não esteja preparada para o que vai ouvir, você, então, como astróloga, já fica numa posição mais confortável para dizer, então tá, eu vou falar tudo que eu vi aqui. E por que eu digo isso? Porque, não é, como eu falei há pouco, eu não fazia esse tipo de alinhamento com as pessoas, né? De alinhar a expectativa da pessoa. E, às vezes, eu via na pessoa alguma relutância em relação a um determinado assunto e acabava não abordando, porque eu sabia que aquilo ia ser meio traumático para a pessoa. Então, eu acabava não abordando aquilo diretamente, deixava uma isca aqui ou ali, só que no final eu ficava me perguntando, será que eu fiz certo? Será que eu devia ter falado tudo, mesmo que a pessoa fosse de cara dizer, não é nada disso que você está falando, não é nada disso que você está pensando. Não sou eu que estou pensando. Estou falando porque está escrito no mapa, entendeu? Eu não coloco minha opinião nessas coisas. Tem, sim, a questão da intuição, que eu intuo muita coisa. Analisando o mapa, muitas intuições me vêm a respeito, principalmente, né, das histórias passadas dessa pessoa, das vidas passadas e tudo mais, mas assim, nunca coloco uma opinião minha. Eu acho que você é assim, o assado. Eu não acho coisa nenhuma, aquilo está escrito no mapa da pessoa, né? Então, isso tem que ficar claro, né? Saber, a pessoa pode até testar o que eu vou falar, porque isso acontece muito, sabe? A pessoa não aceita a própria realidade dela. E é comum algumas pessoas não conseguirem enxergar, se perceber e não querer enfrentar determinadas situações da sua própria vida. Então, quando você vai abordar uma questão que é delicada para a pessoa, se você já avisa antes ou pergunta, olha, posso falar? E ela deu autorização, então você já fica tranquilo e não corre o risco de depois pensar melhor e dizer assim, não, eu acho que eu devia ter falado, fulaninho, vem cá, que eu ainda quero te falar mais alguma coisa que eu vi no seu mapa e na hora não me senti confortável para... Então, para evitar essas indas e vindas, não é? Se você já alinha a expectativa com o cliente logo no início da consulta, você já se sente à vontade para falar tudo que você viu. Então, a pessoa está disposta a ouvir, mesmo que depois ela não concorde ou mesmo que ela refute aquilo, né? Mas é importante que isso seja esclarecido para que você consiga expressar tudo que você viu, porque realmente pode ser, já aconteceu comigo, de dizer assim, mas e se essa pessoa estava aqui nessa consulta comigo, querendo ouvir isso que eu tinha para dizer, e eu não falei para não melindrar a pessoa, e no final das contas ela precisava ouvir aquilo. Então, assim,
na melhor das hipóteses, você vai transferir a responsabilidade de digerir aquela situação para o próprio dono do mapa. Tem que falar tudo. Por quê? Porque a pessoa precisa, mesmo que demore um tempo, tá? Mesmo que demore, que ela não absorva aquilo na hora, que aquilo leve dias, que leve semanas, você já plantou a sementinha, você já foi lá e já disse, olha, tem aqui uma coisa que você precisa olhar. Você não está querendo olhar agora, você não está querendo encarar isso agora, e está tudo bem, cada um tem o seu tempo, mas você, como astróloga, fez a sua parte. Você levantou a lebre. Então, você, olha, aqui está essa questão, você precisa trabalhar. Isso aqui você precisa ver. Mas, por mais que a pessoa procure uma astróloga kármica, né, buscando respostas, muitas vezes ela não está preparada para isso, né? E daí que muitos assuntos são assuntos que são feridas na vida da pessoa, que é aquela coisa que incomoda. E eu vou te dizer que, dependendo da astróloga, né? Dependendo do astrólogo, as pessoas que são mais sensíveis ao sentimento do outro, principalmente astrólogo que tem uma lua muito forte no mapa, uma lua domiciliada ou em algum signo, né, ou numa casa, casa 7 e tal, que ela tenha essa capacidade de perceber o sentimento do outro, ela também fica melindrada com a situação. Não é só melindrada, é porque ela sabe que, tocando num assunto que é doloroso para o outro, ela vai sentir a dor que o outro está sentindo. Então, em algumas situações, né, isso acontece e aí os dois precisam trabalhar, né? Afinal de contas, nós, astrólogas kármicas, que temos essa habilidade, que temos essa capacidade, isso nos torna até mais empáticas com o cliente, porque se você sente a dor do outro, se você se identifica com a dor do outro, né? Se identificar no sentido de você percebe o que o outro está sentindo, você sente aquilo, você sabe que está doendo nele, então você se torna mais empática e trata a questão com mais delicadeza, né? E delicadeza é a palavra-chave aqui. Por quê? Porque nós como astrólogas precisamos ser delicadas ao tratar desses assuntos que são delicados para o cliente, porque nós estamos fazendo um trabalho guiados pela espiritualidade, fomos escolhidos pelo plano astral, nós concordamos com isso antes de encarnar, de fazer esse tipo de trabalho para ajudar as pessoas a superarem seus traumas, a resolverem suas questões kármicas, enfim, a evoluírem, né? Ajudar os outros a evoluir, e para isso nós precisamos sim mexer com coisas que são dolorosas para o outro e, consequentemente, para nós também, porque a gente vai sentir sempre o desconforto do cliente, né? O sofrimento do cliente, a dor do cliente, a gente acaba se identificando com isso. Tá? E é fácil falar de tudo isso? Não, não é fácil. Muito pelo contrário. Às vezes é bastante difícil, né? Porque coloque-se no meu lugar aqui, e se você é uma astróloga kármica ou se você está pensando em ser uma astróloga kármica, pensa sobre isso, né? Como é que você vai falar para um cliente, por exemplo, né, que se diz hétero, que ele tem indicações no mapa de questões com a homossexualidade e que isso é um assunto que precisa resolver e que todas as questões que essa pessoa está trazendo estão envolvidas com essa questão que a pessoa não quer enxergar, que não quer olhar, que não quer enfrentar de frente. É fácil falar isso? Não é. Não é absolutamente nada fácil. É fácil você falar para uma pessoa que ela trouxe para essa vida uma missão de trabalhar com pessoas excluídas da sociedade, que ela precisa, para cumprir a missão dela, trabalhar em presídios, trabalhar em manicômios, trabalhar em hospitais com pessoas em estado terminal, com pessoas com estados avançados de doença. É fácil você dizer para isso, olha, sua missão é trabalhar nesses ambientes onde as pessoas estão à margem da sociedade, ou recuperar, ajudar essas pessoas. É fácil falar isso para um cliente se você não conhece, principalmente se você não conhece a pessoa. Porque às vezes
a grande maioria das vezes, claro, sim, tenho clientes que voltam todo ano, que a gente faz revisões do mapa, que faz outro tipo de leitura, revolução solar e tudo mais, mas atendo muitas pessoas e sempre tem, né? Para todo cliente sempre tem a primeira vez. E nessa primeira vez, quando você vai fazer a leitura para a pessoa, você não conhece a pessoa. Então, como é que você vai falar, tocar o dedo na ferida? Olha, estou vendo aqui questões kármicas com a família, não é? Um ambiente familiar muito complexo, muito doloroso, pessoa que não é aceita pela família, a pessoa que se sente rejeitada pela família. Você tem que tocar nesse assunto. E isso é fácil de falar para a pessoa, de você trazer isso à tona, porque você sabe que isso é uma dor para a pessoa, que isso é uma questão, né? Como é que você vai falar para uma pessoa que, sabe, olha, você tem problema com drogas, você tem problemas com vício de álcool, de drogas, que você precisa, que você traz de outras vidas, e que você está detonando a sua vida, o seu corpo físico, inclusive, né? Porque quando isso passa de várias vidas, a pessoa cai sempre no mesmo vício, ela detona não só a parte física, a parte emocional, a parte neurológica, tem várias coisas sendo afetadas e você precisa dizer, apontar onde é que está a questão. Quando às vezes você cutuca a pessoa, sabe, e ela não quer aceitar, ou então ela diz, algumas já estão assim, não, já passei por essa parte, estou melhorando, já superei, já consigo me controlar, enfim. Quando a pessoa já está nesse ponto, ou pelo menos quando ela já chegou na metade do caminho, eu fico feliz da vida, porque, sabe, eu sei que para ela agora dói menos e entender, não é, que essas histórias fazem parte do caminho da vida dela e que precisam ser resolvidas, né? Ah, sim, eu vou aceitar trabalhar nesse tipo de lugar, ou eu já trabalho, já estou. Nossa, isso acaba tirando um peso das minhas costas também, né? Porque às vezes eu fico assim, como é que eu vou abordar esse tipo de assunto com as pessoas? Então, é claro que depois de anos, eu ainda sou meio mole para isso, porque eu sinto toda o pesar das pessoas, a dor dos outros, né? Eu até tento ficar isenta, mas é difícil. Quando você, né, lida com a dor do outro, é muito difícil você ficar completamente isento. Aí tem que ter uma personalidade que não é a minha, é a personalidade da pessoa que é mais desligada do outro e que não se deixa abater pelos problemas do outro. Não é o meu caso. Mas eu hoje em dia já consigo me ressentir menos com o problema das outras pessoas, mas a gente sempre precisa lidar com esses assuntos de uma forma bem delicada, porque tem mapas que você pega que tem lá violência na família, que tem violência sexual, que tem problemas mentais, às vezes mentais no sentido de, sabe, já está levando para esquizofrenia ou alguma coisa. Então, são assuntos muito delicados. E quando você está enxergando isso no mapa da pessoa, do tipo assim, olha, se você não fizer alguma coisa, né, a respeito desses vícios, você vai acabar de detonar o que resta do seu corpo físico e você está causando novos karmas para as próximas encarnações, você tem que apresentar, porque afinal de contas ela veio em busca de respostas, de soluções. Às vezes não é nem aquilo que ela estava pensando, não era nem isso que ela estava buscando, mas você foi lá e achou onde é que está o cerne da questão, onde é que está o problema principal. Então, precisa sim, né, alertar, falar e dizer, olha, esse tipo de problema já se apresentou em outras vidas, não foi solucionado, você agora precisa experimentar isso de novo para conseguir aprender a lição, para conseguir superar esses obstáculos, para se reinventar, para se transformar, para evoluir. Enfim, sempre é preciso falar tudo. E como eu disse, mesmo que a pessoa não aceite ou não vá fazer nada a respeito daquilo naquele exato momento, você já plantou a sementinha e ela vai pensar a respeito em algum momento, mesmo que não seja naquele exato momento, em algum momento a pessoa vai pensar a respeito daquilo. Então, já tive cliente que diz assim: ah, não,
eu realmente não me dou com a minha família, nunca vou, não quero nem saber de resolver isso agora. Aí tá tudo bem, mas eu já mostrei, olha, isso aqui é uma questão que precisa ser resolvida, tá? Se você quer deixar para a próxima vida, pelo menos a minha parte eu já fiz. Enfim, eu sei que tem essas questões que são bastante delicadas e a maioria, não vou dizer que 100% dos mapas vem com alguma questão assim, não é verdade, né? Eu às vezes pego sim uns mapas que são bem tranquilos e tal, tranquilos comparados com esses mais complexos. Mas como eu falei, qualquer pequeno problema, porque ninguém está nessa vida a passeio, não é? Ninguém veio para esse planeta só para curtir a vida, para ter experiências boas. A gente sempre tem alguma coisa, por mais evoluída que a pessoa seja, se ela está aqui, ela ainda tem alguma coisa para aprender, para evoluir e tal, então ainda tem um caminho pela frente, não é? Porque senão, a hora que não tiver mais nada para aprender, nem vai encarnar mais aqui nesse planetinha, né? Vai estar em algum outro plano já evoluído e fazendo outras coisas. Mas então, se ainda está aqui, precisa evoluir, tem um mapa mais leve, com menos problemas, com menos karmas para resgatar. Então, tem ali algumas lições sempre para aprender. E sim, é importante que você mostre para a pessoa: ó, ainda tem isso aqui para aprender, ainda tem esse trechinho aqui que você precisa resolver, melhorar, aprimorar, alguma questão que precisa ser resolvida, até para da própria pessoa, sabe, da própria personalidade dela, alguma coisa que ainda não está completamente alinhada, alguma coisa que ainda está sendo resolvida, é um maior senso de responsabilidade, é um maior senso de autoconfiança, melhorar a sua autoconfiança, ser uma pessoa mais produtiva, ou ser uma pessoa mais independente, ou ser uma pessoa mais amorosa, ou ser uma pessoa mais sociável, aprender a sair de casa, se relacionar com as outras pessoas, enfim, às vezes é só uma questão, não tem tanto problemas, né, assim, como é que eu diria, traumáticos, mas tem ainda alguma coisa a ser aprendido, e mesmo assim você precisa falar, porque por menor que pareça para você que seja um problema, para a pessoa sempre é. Então, é bom alinhar essa expectativa, porque eu já vi assim as pessoas entrarem, né, na consulta, chega com um sorriso de orelha a orelha, todo animado, e aí quando eu começo a falar das coisas, sabe, as fichas começam a cair e a pessoa vai ficando séria, vai ficando triste, vai ficando às vezes preocupada, mas o mapa sempre mostra um caminho, uma solução. Olha, é isso aqui que precisa ser feito, então esse é o caminho. E a melhor coisa que você tem a fazer, como astróloga kármica, é mostrar, falar tudo, responder todas as perguntas, né? E para isso, antes de começar, a primeira coisa que precisa ser feita realmente é alinhar essa expectativa com o cliente, para que ele entenda que sim, você mergulhou a fundo na história dele, no mapa dele ou dela, né, da cliente, e que o que você vai falar são coisas profundas, que não vai ser só, você tem essa característica, aquela e aquela, por causa desse signo, aquele ou aquele outro. Não, as questões são bem mais profundas quando a gente está falando de astrologia kármica, então é bom começar por esse primeiro passo, já dizendo, olha, vamos falar de coisas sérias, tá? Então, prepare-se, porque é isso que precisa ser feito. E se a pessoa der autorização, você vai, com mais confiança, falar tudo que foi visto no mapa e você, com certeza, vai ajudar muito mais essa pessoa do que se você ficasse só na superficialidade, que não é o intuito da astrologia kármica. Tá bom? A Tânia disse que é libertador ouvir e assim tomar consciência das questões kármicas. É verdade, não é, Tânia? E a gente precisa passar essas informações. A Teresa Alcântara falou: a dor do divórcio é igual à dor de um luto ou maior. É uma perda, uma separação de qualquer maneira, Teresa. Então, independente se foi perda porque a pessoa desapareceu, porque ela faleceu, ou porque se separou, a dor é a mesma.
Então, por isso que eu falo que dor é dor. Não tem... A Tereza, eu consegui virar a chave 180 graus depois que decifrei a casa 12 com Marte em Libra. Marte na casa 12, planetas na casa 12, eles são relacionados com assuntos não resolvidos da vida imediatamente anterior a essa. E quando a gente entende essas questões kármicas da nossa vida, o que a gente precisa trabalhar, o que a gente precisa resolver, o que a gente está aprendendo, quais lições a gente precisa aprender, fica muito mais fácil direcionar a vida, saber o que você... Né? Porque às vezes tem muita gente que chega perdido, assim, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, eu não sei... Enfim, totalmente perdido. E o mapa vai direcionando, né? E às vezes aquela pergunta clássica, né? O que eu estou fazendo aqui nesse planeta? O que eu vim fazer aqui? Essa é uma das melhores perguntas que o mapa kármico responde, entre outras, porque são muitas as respostas que a gente encontra através, né, da leitura kármica de um mapa. Essa distinção, entendeu? A dor de cabeça não dói mais do que a unha encravada e nem, enfim, dor é dor. A Leslie está perguntando qual casa se analisa o karma da pessoa. Leslie, todas as casas, tá? O mapa inteiro é analisado para entender as questões kármicas. Existem as chamadas casas kármicas, né, que são principalmente as casas 6 e 12 e as casas chamadas casas de água, né? Além da 12, a 4 e a 8, são chamadas de casas kármicas, mas isso não importa, porque dependendo da posição dos planetas nas casas, os assuntos kármicos podem estar na casa 1, na casa 2, na casa 6, na casa 5, na casa 9, pode estar em qualquer casa, porque é a interpretação do mapa todo que fala sobre o karma. Não é um planeta. Muitas vezes as pessoas me perguntam também, qual planeta que é kármico? Todos os planetas são. Tem os que são mais pesados, Saturno, Plutão, sim. Mas toda a história da pessoa envolve todos os elementos do mapa. Então, todos os planetas estão envolvidos, as casas estão envolvidas, os aspectos entre os planetas estão envolvidos. Então, a análise kármica é feita sobre o mapa todo, né? O relacionamento de todos os planetas com as casas. Então, eu vou encerrar aqui por hoje, agradecendo a presença de todos. Por favor, me ajudem a compartilhar esse conteúdo com as pessoas que gostam de astrologia kármica, ou as pessoas que gostam de astrologia, mas nem sabem o que é astrologia kármica, que ainda é um percentual muito grande, né, dessas pessoas. Me ajudem a compartilhar esse conteúdo. E para quem ainda não me segue, me sigam nas redes sociais, tá? Agni Astrologia, tanto no Instagram, quanto Facebook, quanto YouTube, o nome é o mesmo, Agni Astrologia, ok? E nos vemos no próximo vídeo. E não perca lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.